Salve Marco e Chat, como lidar com clientes muito chatos e rigorosos, dos que pedem muitas alterações estruturais nas etapas finais de uma entrega. Sabe como que você lida com isso, meu amigo? Contrato. Olha, de verdade, não tem outro jeito de você lidar com o cliente dessa forma. Tem que ter no seu contrato estipulado que você não faz alteração depois da etapa aprovada. Ou, se for fazer alteração, isso será cobrado à parte. Precisa ter isso no contrato, cara. Não pode fazer as paradas apertando a mão só. Infelizmente, em alguns momentos tem que ser meio, tipo, chatão, rigoroso e não aceitar esse tipo de atitude do cliente, porque senão vira bagunça demais, sabe? O cliente percebe que você tem uma certa abertura, que você quer ser gentil e o cliente monta em você. Então, no meu contrato de freelancer, antigo, porque depois eu não tinha mais contrato, porque eu comecei a trabalhar direto com empresas de outsourcing. No meu contrato estava estipulado que eu cobrava por alteração depois. Tipo, eu faria algumas alterações não estruturais, de graça, tudo bem, eu faço, né? Mas depois de um certo ponto, e aí depende de você, depende do seu processo, tem que ter estipulado no contrato que você vai cobrar. Porque se o cliente sentir no bolso, ele vai prestar muito mais atenção na hora de te passar um feedback, de te pedir alguma coisa. Ele vai prestar mais atenção porque vai doer no bolso dele. Pior que eu fiz o contrato. Coloquei essas cláusulas, mas o cliente está abusando da minha boa fé. Aí, você não pode falar mais como pessoa física. Essa é a minha concepção. Se o cliente está abusando da sua boa fé, você tem que falar de empresa para empresa, porque você é um prestador de serviço. Pelo que eu entendo, né? Você está prestando um serviço para essa empresa, então você não é uma pessoa física. Você não é uma pessoa física. Você é uma empresa prestando serviço para essa outra empresa. Conversa como adulto com ele. Eu acho que tem que ser desse jeito, sabe? Tipo, não adianta ficar só também... Boa educação, eu tenho certeza que você sempre vai ter. Mas tem que falar duro às vezes, sabe? Tipo, falar de uma forma correta. Você tem a razão. Tipo, você não tá pedindo demais, sabe? Porque o seu tempo é valioso. Se ele tá pedindo coisas estruturais que já foram aprovadas, principalmente isso, tipo, as coisas já foram aprovadas e agora tá pedindo uma alteração, e é um negócio complexo pra você fazer, você precisa falar de uma forma mais... um papo reto mesmo, sabe? Tipo, de empresa pra empresa. Então, esquece o Renniton e... CNPJ ali, ó, no nosso contrato está estipulado isso. Eu já fiz tantas alterações, eu não vou mais fazer na próxima eu vou ter que te cobrar, tudo bem? Vai ser assim? Então esse é o meu valor, porque o seu tempo precisa ser pago. Você não pode ficar trabalhando de graça, tá ligado? Isso é inaceitável. Eu acho inaceitável uma pessoa que fica fazendo alteração só e não cobra. Então, de novo, eu tenho certeza que você vai ser super educado, você não vai perder a postura, mas não tem outra forma, cara. Tem que lidar, tem que entender, principalmente, galera, que quando a gente tá lidando com o cliente não tá fazendo favor pra gente, sabe o que eu quero dizer? É uma troca. Vai ser uma troca. Mas com certeza, o cliente te procurou porque ele precisa do seu serviço, ele precisa de você. Ninguém tá te fazendo um grande favor, entendeu? Você é tão necessário quanto o cliente também é necessário pra você, porque você precisa pagar suas contas, saca? Mas não se diminua de forma alguma, sabe? E conversa de igual para igual. Tem hora que precisa colocar o terninho e falar sério. Sempre faça contrato, me arrependi amargamente. Fiz o trabalho, aí o cliente pediu alterações constantes. Tentei estipular máxima de alterações e ele surtou. Disse que não era capaz e não ia pagar. Mas isso tem que ser feito com antecedência, né? Tem que ser feito com antecedência. Se o cliente for pagar, isso acontece, tipo, clientes que acabam estendendo muito toda essa dinâmica, né? Tipo, uma imagem que era para ser feita em 1 mês se estende por, às vezes, 3 meses, 4 meses, sei lá, porque tá esperando o feedback de uma outra pessoa, e aí fica, tipo, 1 mês sem receber feedback, aí volta depois. Isso bagunça muito o nosso cronograma, né? Assim, eu tento, no máximo, manter sempre a cordialidade, sempre falar, tipo, não, beleza, vamos fazer. Se a pessoa quer a mudança, a gente faz a mudança, a gente tenta conversar, tenta entender. Mas no nosso caso, todas essas alterações são conversadas em questão de preço e tal, de diárias, são conversadas com o cliente direto pelo producer. No meu caso, eu não preciso lidar com o cliente diretamente nesse sentido.
tudo que é questão de orçamento, planejamento de cronograma, não sou eu que lido com o cliente diretamente. Graças a Deus eu não preciso mais fazer isso. Quem faz é o producer. É uma pessoa específica encarregada disso lá dentro da nossa empresa, né? Então eu não preciso lidar com isso, mas a minha parte é fazer o trabalho bem feito e eu vou receber as minhas diárias. E se precisar de mais tempo, ou se for uma questão de menos tempo, de precisar mexer no cronograma, eu converso direto com o producer. Eu não converso com o cliente, entendeu? E aí o producer meio que tenta se virar para lidar com essas questões. É bem complicado ser freelancer solo, né? Porque você tem que lidar com todas essas outras áreas. Você tem que lidar com a qualidade do seu trabalho, da sua entrega artística, né? E ao mesmo tempo você tem que ter essa postura de producer ao mesmo tempo. De lidar com o cronograma, de lidar direto com o cliente em relação ao orçamento, etc, etc, né? Então é foda. É bem complexo. Dessa parte eu não sinto saudade de ser freelancer, pra ser bem sincero. Eu não sinto saudade, cara. É muito desgastante, eu entendo disso e eu desejo toda sorte do mundo pra você, Reniton. Espero que dê tudo certo aí e que isso acabe logo. Eu quero o terno na próxima reunião. Cara. Às vezes tem que bater um pouco o pé, falar que não vai fazer algumas coisas. Às vezes tem que ser mais assim, porque até, de certa forma, pode até passar um profissionalismo da sua parte, sabe? De você falar sério assim mesmo, sabe? Como empresa. De quais você sente saudade de ser freelancer? Cara, eu sinto saudade um pouco de eu poder escolher quando eu vou trabalhar, sabe? Tipo isso. Isso eu tenho um pouco de saudade, de poder, essa semana eu não vou pegar frila, vou ficar de boa. Putz, isso eu tenho um pouco de saudade. Aí eu vou trabalhar só no final de semana, vou matar o trabalho no final de semana e eu vou a semana inteira fazer outras coisas, resolver pepino, sabe? Tipo assim, essa liberdade no cronograma é muito delicinha. E que eu não tenho mais. Eu posso decidir não trabalhar, mas é muito caro, é muito danoso fazer isso hoje em dia, porque eu tenho outras responsabilidades com outras pessoas que não são só, tipo, eu. Entendeu? E eu deixaria muitas pessoas na mão se eu ficar fazendo isso o tempo todo, entendeu? Então é péssimo. Mas, enfim. Eu acho que essa flexibilidade no cronograma é uma coisa que eu sinto mais falta de ser um freela, né? Porque hoje eu sei que, tipo, de segunda a quinta eu vou estar trabalhando no mesmo horário, vou estar ali respondendo mensagem, independente se eu tô de bom humor, de mau humor, vou ter que... Tipo assim... É trabalho. Você acabou de assistir a um corte de um conteúdo que está disponível lá no nosso canal principal. Eu vou deixar o linkzinho aqui para vocês poderem assistir. E aqui embaixo eu vou deixar o link de um outro conteúdo parecido com esse que talvez vocês também gostem de assistir. Não se esquece de se inscrever nesse canal de cortes aqui também. A gente se vê na próxima e tchau, tchau!